Então, bora lá, meus queridos. Temos aqui a frase em língua portuguesa, temos aqui a frase em livros. Em língua portuguesa, eu vou para casa estudar muito. Vamos marcar aqui só para a gente separar cada unidade morfológica. Unidade morfológica nada mais nada menos que uma palavra na unidade de sentido, ou seja, que a gente vê, lê e entende. Em português, essa aqui é a tal da ordem direta, que a gente já estudou, a gente já sabe o que é. E em Libras nós vamos ter a ordem indireta. Nada mais, nada menos, em ambos os exemplos, o nosso objeto e sujeito vão trocar de lugar. Quem vem primeiro, sujeito ou objeto? Depende. Em português, o sujeito. Em Libras, o objeto. E ainda mais, dependente do caso. Como eu falei em aulas anteriores, vai ter situação como, por exemplo, eu vou. Isso aqui, dentro de um diálogo, dentro de uma conversa, é totalmente aceitável porque já está contextualizado. A pessoa vai entender que você está respondendo a pergunta que ela está fazendo. Vamos lá, vamos entender. Já conhecemos a ordem direta do português. Eu vou para casa. Eu poderia até cortar isso aqui e dizer para. Está acabando a tinta, mas tudo bem. Para casa. Na Libras, a gente vai ter a inversão desses valores, dessas locações do espaço. Acabou a tinta desse pincel. Deixa eu usar esse aqui. O verbo estudar, ele vai trocar de lugar com o eu. E o eu vai para lá. Só que em vez de ficar aqui, ele vai retornar para cá antes do voo. O estudar muito, ou no caso muito, a gente vai cortar e vai acrescentar junto com o estudar. Vou colocar aqui uma observação para a gente entender melhor. O verbo muito em Libras é explicado pela repetição. Ou seja, vamos pegar o exemplo, o verbo estudar, para que você possa entender melhor. Você vai estudar muito. O sinal de estudar é assim, como nós já vimos. Se você ficar repetindo, vai dar a entender, até por uma questão de lógica, que você está estudando muito. Então perceba, esse muito vai estar dentro do verbo estudar. Essa segunda frase aqui, deixa eu marcar para vocês. Casa, eu vou estudar. Percebo que aqui eu destaquei as cores, estudar, justamente para nós entender que está no plural. E na Libras o plural é representado pela ideia de repetição. Por sinal, é claro. Não vai repetir qualquer coisa que pode dar errado. Casa, eu vou estudar. Como isso se apresenta em Libras? Casa, eu, ou vizinho. Deixa eu ver se apontar para você, é você. Se você aponta para o vizinho, é o vizinho. Casa, eu vou, vai o quê? Vai estudar muito. Você poderia também, vai da sua escolha, encurtar esse vou, cortá-lo. Por qual razão? Porque ele é um verbo, vou abreviar, auxiliar. O que é um verbo auxiliar? É aquele verbo que expressa ação, mas não é o que expressa ação de forma predominante. É um segundo. Quando você fala que vai estudar, você vai para algum lugar ou você vai estudar? Você vai estudar. O sentido de ir intensifica a ação de estudar, querendo dizer que você vai e que você está indo estudar algum determinado conteúdo, algum determinado assunto. Então percebam, se para você fechar essa aula, se fizesse isso aqui, eu desenho a casinha, muito bonitinha, não sei porque eu sempre desenho em casa, e eu desenho a pessoa indo para algum canto, e na mente dela, ela está pensando em um livro, um caderno, alguma coisa.
Vamos imaginar que isso é um caderno e um livro. E eu faço a seta para lá, dá a entender que ele vai para algum lugar em que ele vai ter algum tipo de estudo, algum tipo de instrução. É isso ou não é, meus queridos? Vou sair daqui para finalizar nossa aula e você aproveita e dá um print para você fazer suas anotações em cima disso depois, fechou? Até a próxima aula, galera!